oportunidades de estar falando da palavra de Deus e estar buscando mais um pouquinho a palavra do Senhor, né? Eu louvo ao Senhor, agradeço a todos que estão aqui nos ajudando. Eu agradeço o Gabriel, que vai estar aqui nos ajudando também. Gustavo, né? Seu Gilberto, que está assistindo. Glória a Deus. Maridinho, fazendo uma aguinha. Glória a Deus. Eu quero convidar você para abrir a palavra de Deus, que está em Jeremias 29, que diz assim: são estas palavras da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, aos sacerdotes, os profetas e a todo o povo de que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que saíram de Jerusalém o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, as autoridades de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi levada por Elanza, filho de Safã, e por Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ela dizia o seguinte nessa carta: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: construa suas casas, morem nelas, plantem pomares e comam o seu fruto, casem e tenham filhos e filhas, escolham esposas para os seus filhos de vocês e deem as suas filhas em casamento, para que tenham filhos e filhas. Aumentem em número e não diminua aí na Babilônia. Procurem a paz da cidade, para onde eu os deportei, e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Porém, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não se deixem enganar pelos profetas e adivinhos que vivem no meio de vocês. Não dê ouvidos aos sonhadores, que sempre sonham segundo o desejo de vocês, porque eles profetizam falsamente em meu nome, e não os enviarei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumpre para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês. Desliga para mim. Atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. E eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um fruto e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu o ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Aqui em Jeremias 29, a gente lê uma carta enviada de Deus para o povo de Israel. Esta carta, neste capítulo, é um relato que o Senhor faz a esse povo, porque eles estavam passando por um momento de crise. Eles estavam exilados, ou seja, escravos na Babilônia, mas o próprio Deus os colocaram lá. E a gente compara a situação do povo israelita, o povo de Deus, nessa carta de Jeremias para o povo. E a gente percebe que nós estamos também exilados dentro da nossa casa, nessa pandemia, nessa crise. O povo de Deus vivia uma crise nesse momento, como nós estamos vivendo essa crise. Nessa carta, eu lendo ela, eu descobri
importantes instruções para o povo atravessar essa crise. Muitas vezes, eu estava até comentando hoje com o pastor, que nós vivemos um tempo, não de pandemia, né? Nós vivemos um tempo de, como se diz, estamos nos protegendo para a pandemia, né? Porque ainda não estamos vivendo a escassez da pandemia, a escassez do problema. O vírus não chegou, pelo menos até nós, de uma forma que vai ainda nos destruir. Mas nós estamos nos precavendo, vivendo um tempo de resguardo para que o vírus não chegue até nós, para que nós não soframos como o povo da Itália está sofrendo, do Equador está sofrendo e de alguns outros países, num ponto assim, de forma assim, como se diz, de uma forma terrível. Nós ainda não chegamos nesse tempo. E o povo de Israel, Deus envia eles para a Babilônia, deixa eles lá nesse exílio, nessa escravidão, e ele diz que Deus deixa eles lá por 70 anos. A gente chama nosso tempo de quarentena, né? 40 dias, que prolonga mais 10 dias, e sabe lá quantos dias vamos ficar dentro dos nossos lares, dentro da nossa casa, com os nossos comércios fechados, com igrejas fechadas, enfim. E nós estamos reclusos a fazer algo que a gente no cotidiano fazia de uma forma tão natural. E esse povo ficou por 70 anos vivendo isso. Não uma epidemia, como estamos vivendo, mas vivendo um tempo de reclusão, de escravidão, no sofrimento, na crise. Pois nós vamos começar a viver as crises agora. Crises emocional, crises financeiras. Várias crises vão chegar dentro das nossas casas. Isso é fato. Talvez o vírus não entre dentro do nosso lar, mas a redução da nossa vida financeira já entrou. A rotina cotidiana nossa já entrou. A angústia, às vezes o desespero, às vezes a tristeza, porque a gente anda pela cidade e só vê tristeza em ver uma cidade, dizemos, abandonada. Todos na sua casa com medo. E essa carta, ela nos traz importantes instruções, e nós vamos selecionar algumas delas, né? E eu separei algumas para a gente estar falando, que em pouco tempo que nós temos, eu acredito que Deus vai falar com cada um de nós. Deus ensina cada um de nós a fazer o que fazer no momento de uma crise. E ensina esse povo a passar por esse momento de crise que eles estavam vivendo e que nós estamos vivendo. Então nós vamos alinhar as nossas vidas com esse texto neste momento, né? Em primeiro lugar, eu queria dizer para você que o ponto importante, um dos pontos importantes que eu encontrei nesse texto foi que haja ao invés de reagir. Eu escolhi essa frase porque às vezes a gente escolhe a reagir em situações. E Deus fala para nós assim: haja no meio dessa situação. Ao invés de você reagir a essa situação, haja no meio dessa situação. A primeira atitude do povo de Israel diante dessa crise foi reagir da pior forma. Eles começaram a ouvir os profetas, mas os falsos profetas, que diziam que logo voltariam para os seus lares, para Jerusalém no caso, para suas casas, para sua vida rotineira. Hoje a gente ouve tantos noticiários, a gente ouve tantas coisas dizendo, tudo vai passar. Amanhã o comércio vai abrir. A gente vai receber os R$600 do governo e tudo vai se resolver. E a gente começa a acreditar aos falsos profetas, aqueles que estão profetizando em meio a crises, que tudo vai passar. Na verdade, o momento certo vai passar.
Mas no momento atual estamos vivendo uma crise. E Deus fala, em meio a essa crise, não reaja, mas haja algo, faça algo no meio dessa crise. Então a gente para totalmente a nossa vida no meio dessa crise. Nós já não estamos indo mais às igrejas, não estamos indo mais aos comércios, mercado a gente está indo de uma forma bem controlada. Nós começamos a viver uma vida, digamos, medíocre, e às vezes nós paramos até de ler a Bíblia. Paramos de ouvir as palavras, paramos de falar com o irmão, mesmo pelo Zap, paramos de visitar porque a gente tem medo da contaminação, e a gente passa a viver uma vida de mediocridade, dizendo que ama, mas a gente se lembra do irmão a cada 15, 20 dias. Então nós precisamos agir e não reagir a essa situação. Nós precisamos colocar em prática aquilo que nós somos e não reagir no desespero ou na angústia e olhar para os falsos profetas que estão dizendo aí, amanhã está tudo bem. Não, amanhã não estará tudo bem. Nós vamos passar por uma crise, mas nós vamos passar diante dessa crise sendo alguém, como uma palavra de Deus para alguém. Se eu não posso ir até essa pessoa, eu posso ligar para essa pessoa. Então eu desafio você, nesse primeiro ponto importante da palavra de Deus, você agir e não só reagir. Ser algo para isso, ser algo para alguém. Viver uma vida de avançar. Em Salmo 137, 2, eu queria que você fosse até lá. Ele diz assim: nós, salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levavam cativos nos pediam canções, e os nossos opressores queriam que fôssemos alegres, dizendo, cantem para nós um cântico de Sião. Aqui nesse Salmo de 137, ele está dizendo assim que o povo estava desanimado. Era um desânimo a ponto de guardar o seu violão, guardar as suas harpas e não tocar mais. E o povo que oprimia pediam, ei, se alegram, toque louvores, cantem músicas. Parece que a gente está vivendo nesse tempo, né? Hoje, às vezes, a gente está em casa desanimado com a situação. E às vezes a gente não tem coragem de ligar um louvor. Porque afinal a gente está vivendo uma crise. Não há momentos, não há situações para se alegrar. Afinal o dinheiro está acabando, o celeiro está secando. A gente está vendo pessoas pedirem ajudas, os necessitados pedindo ajuda. O mundo está em crise. E às vezes a gente fala, não tem motivo para sorrir, para se alegrar. Mas a palavra diz, né, que nós precisamos agir nesse tempo. A palavra de Deus, ela nos diz para se alegrar em meio a tanta situação, sendo oprimido pelos nossos inimigos, né? Já não havia naquela época alegria no meio do povo, porque eles estavam sendo escravos e eles estavam sendo oprimidos pelos inimigos. E eles iam viver 70 anos nessa opressão, como nós estamos vivendo nessa quarentena, sendo oprimidos dentro dos nossos lares, né, entristecidos por situações. Cada vez que abrimos a televisão e vimos notícias ou nas redes sociais, a gente só não entra em desespero porque nós somos filhos do Deus Altíssimo. Mas dentro de nós está assim, ai meu Deus, aonde vai parar tudo isso? Muitas vezes ficamos olhando tudo isso e muitas vezes nós se deparamos com o pior. Nós damos ouvidos, às vezes, a um jornalista, às vezes um governador, às vezes um prefeito anunciando algo, e nós acreditamos nessas profecias que são lançadas. A gente acredita naquilo
que realmente está por vir. Mas Deus diz para nós, e Ele ensina que devemos fazer em meio a essas crises. E eu queria atentar para você no versículo 5 e 6 de Jeremias 29, diz assim: construam, olha, no meio dessa epidemia, no meio dessa nossa epidemia, no meio da crise que o povo israelita estava vivendo na Babilônia, Deus fala na carta que entregou a Jeremias ao seu povo, ele diz assim: ei, no meio dessa crise, construam casas, morem nelas, plantem pomares, comam os seus frutos, casem, tenham filhos, tenham filhas, escolham esposas para o filho de vocês, deem as suas filhas em casamento, para que tenham filhos e filhas. Aumente o número e não diminua aí no meio dessa crise. Procurem a paz da cidade para onde eu os deportei e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. A palavra de Deus, Deus fala assim, ó, na carta: não pare de viver, continue construindo, continue dando seus filhos e filhas para casarem, continue fazendo com que seus filhos multipliquem na terra, não diminua, aumente. Sabe o que Deus está dizendo aqui para nós no meio dessa pandemia que estamos vivendo? Continue pregando, continue dando louvores, continue plantando a semente do meu amor, continue construindo um relacionamento uns com os outros, continue, não pare aonde você está pensando em parar. Deus está dizendo para nós: ei, se você continuar, um dia você vai sair dessa crise. Eu vou tirar vocês da crise, mas vocês vão passar por ela. E eu queria mostrar um segundo ponto no meio dessas crises, que foi principal, assim, essencial para o povo de Deus em meio à crise. A carta fala. Ela diz sobre a realista, como que eu posso dizer? Que nós possamos ser biblicamente realista. Sabe a realidade? A nossa realidade hoje é uma crise. Nós estamos passando, o mundo, o Brasil, a americana está passando por uma crise. Não estamos vivendo a contaminação ainda, mas estamos reclusados para não viver uma contaminação. Estamos numa crise. Estamos caminhando para uma pandemia. E aí o segundo tópico que eu quero dizer para vocês hoje, que a palavra de Deus fala que possamos ser biblicamente realistas. Não vamos dizer para os outros assim: ah, isso não é nada. Ah, tudo vai passar. Calma, não precisa ter desespero. Não existe uma pandemia, não existe uma crise. É só algo que vai passar, amanhã já está tudo bem. Não, vamos ser realistas. Estamos vivendo um momento de crise. O país está vivendo um momento de crise. Só que nós, como os cristãos, nós como pessoas que entendemos a palavra de Deus, em Jeremias 29, 8 diz assim: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: não se deixe enganar pelos profetas e adivinhos que vivem no meio de vocês. Aonde que vivem? No nosso meio. Não deem ouvidos aos sonhadores, que sempre sonham segundo o desejo de vocês. Não vamos viver hoje achando que aquele que liga para você e fala assim: olha, segunda-feira vai estar tudo normal. Não, segunda-feira não vai estar tudo normal. Nós vamos passar por estamos passando por essa crise de pandemia. Depois iremos passar por uma crise financeira. Depois, no meio da crise financeira, teremos crises emocionais. Vamos ser realistas. A Bíblia fala para nós não acreditarmos em falsos profetas. Vamos ser realistas biblicamente. Se a palavra me diz que eu vou passar por uma crise, mas eu vou resistir à crise,
então eu vou resistir à crise. Deus já havia revelado a esse povo do cativeiro que eles iam passar 70 anos. E se Deus revelou que nós vamos passar uma crise, seja o tempo que for, seja a quarentena que for, vamos passar a crise na realidade. Deus chama esse povo para acreditar nesse momento na palavra dele. Ele nos leva à palavra dele para que nós entendamos que nós não temos que acreditar em falsos profetas. Precisamos aprender e crer que Deus diz sobre as nossas crises, sobre as nossas dificuldades. E Ele diz: crê nas promessas. E não se iluda com aquilo que não é verdade. Qual é a nossa verdade hoje? A nossa verdade está focada na palavra do Senhor. Deus pega o povo que era dele, leva para a Babilônia como escravos por 70 anos, porque o povo não era fácil. O povo enganava, o povo mentia, o povo usurpava, e nós vivemos assim. O nosso povo mente, o nosso povo engana, o nosso povo usurpa. O nosso povo, infelizmente, fazem tantas coisas, igual o povo de Israel fazia. E Deus leva por 70 anos. Por 70 anos, eles viveram exilados nessa crise. Lógico que nós não vamos ficar 70 anos em nome de Jesus, eu creio. Mas que nós vamos passar essa quarentena, essa oitentena, se é que existe, por um tempo de crise, sim. Mas nós vamos passar. Passar olhando para a palavra dele, para aquilo que ele nos deixou, para aquilo que é verdade. Nós não vamos acreditar em todos que pregam ou todos que dizem as palavras. Nós vamos confirmar na palavra. A palavra é a verdade para nós. Quando nós acreditarmos e nós crermos na palavra, na verdade, isso vai nos deixar ainda mais forte para passarmos as crises e toda essa epidemia. Voltemos o nosso foco a conhecer a palavra de Deus com mais profundidade. Talvez, isso é palavra minha, tá? Talvez nós caímos nessa rede de epidemia para a gente conhecer a verdade do Senhor, para a gente se aprofundar mais na palavra dele, para que nós não sejamos enganados pelos falsos profetas, enganados pela política, enganado pelo país, enganado por todos aqueles que estão, às vezes até à nossa volta. Que nós olhamos para a palavra, crendo na verdade, é isso que vai nos deixar fortes em meio à crise. Terceiro e último, principal detalhe que eu encontro nas cartas que foram para Jeremias, que levou para o povo de Israel em meio a essa crise da Babilônia. Foque os seus olhos na esperança. Então, nós vimos aqui na primeira que nós, ao invés de reagirmos, que nós sejamos, que nós haja no meio dessa crise, que nós possamos fazer algo no meio dessa crise, não reagindo àquilo que estamos recebendo. Segundo, que nós sejamos realistas biblicamente, acreditando naquilo que a palavra nos diz. E em terceiro e último lugar, que os nossos olhos se foquem na esperança. Apesar de uma crise difícil que estamos vivendo, Deus deixa muito claro que teria a hora de acabar. Deus deixou claro que eram 70 anos sobre o povo de Israel na Babilônia. E Deus, Ele vai deixar bem claro que essa quarentena que nós vivemos hoje vai acabar no momento certo. Jeremias 29:10 diz assim: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês, e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta para casa. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal,
para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Quando acreditamos e cremos na palavra da verdade, isso não só nos deixa mais forte. Quando acreditamos naquilo que Deus vai fazer para nós, quando acreditamos que Deus tem um propósito em nossas vidas, nós tornamos mais fortes. Aí Deus, ele fala claramente, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês. Deus tem uma promessa para cada um de nós. E tem um propósito em tudo isso que ele está fazendo. Aquele povo deveria continuar suas vidas agindo de forma positiva. Em meio à crise, crendo somente na palavra do Senhor. Pois Deus, ele nos dá o alimento e ele nos dá a esperança. Deus promete tirar-nos das crises e ele mesmo fala isso na sua palavra, que quando chegar o momento, tudo vai passar. Alimente-se da palavra. Alimente a esperança em meio a toda essa crise, essa turbulência que nós estamos também vivendo, como o povo de Israel viveu. Hebreus 11:1 diz assim, esperança tem a ver com fé, pois a fé é crer em coisas que não se vê, mas se esperam. A gente vê a quarentena acabar, a gente vê o dinheiro entrar, a gente vê as coisas acontecer. Por enquanto a gente não está vendo nada, a gente só está vendo mas o país decair, situações acontecerem, e falou, vai ficar pior. Mas se os meus olhos, que acreditam na palavra, que eu sou uma pessoa que não paro, que eu continuo, mas tendo fé e esperança, eu vou ver aquilo que eu não estou vendo. Porque eu vou fortalecer a minha esperança, que será o reflexo de uma grande fé que eu terei lá na frente. A palavra de Deus, ela diz, tenha fé. Sabe o que eu quero dizer para você? Tenha fé no meio dessas dificuldades. Molde as suas ações de acordo com o que Deus deseja. Sabe o que Ele deseja para nós? Continuar em meio à crise. Acreditar na verdade e ter fé. Prosseguir para o alvo. E para fecharmos tudo isso com chave de ouro, essa palavra e essa orientação que nós conseguimos extrair do capítulo 29 de Jeremias, dentro da carta que Deus faz ao povo da Babilônia, ao povo de Israel dentro da Babilônia, ele diz assim, o Senhor diz em sua carta ao seu povo sobre como ele queria fazer bem sobre nós. Deus nos quer o nosso bem, é fato. E como o caminho estaria aberto para todos nós. Se Deus nos quer o bem e abre o caminho para todos nós, nós não podemos desistir. Desistir de crer nesse Deus, desistir de ter fé, desistir de continuar. Você que está do outro lado da tela, eu quero dizer para você, grude aí no que está de perto de você. Junta-se como um exército. Você já assistiu CSI? Ou Ponto Cego? Eu assisto, gosto. Confesso meu pecado. O pastor fala que é pecado. Mas eu assisto, eu gosto. Sabe o que eu extraio disso? Eu extraio assim, eles muitas vezes estão combatendo o inimigo juntos. Quando eles conseguem estar juntos. Mas quando eles não conseguem estar juntos, e eles precisam fazer uma manobra de planejamento, 2 vai para um lado, 3 vai para outro, 2 vai para outro, mas eles estão numa equipe. Nós estamos assim nesse momento, combatendo o inimigo das nossas almas, o nosso adversário que é o diabo, nas nossas emoções, vivendo dentro dessa crise, cada um no seu lar, mas unidos pela uma tela, unidos em uma palavra, unidos em uma verdade. Então eu quero desafiar você a ligar amanhã para alguém.
Eu quero desafiar você a dar uma palavra de ânimo para alguém. Porque eu tenho escutado no meu coração, e eu tenho visto em sonho pessoas que há muito tempo eu não via, e Deus tem colocado no meu coração para mandar uma palavra. Para dizer, Deus está no controle de tudo. E eu garanto para você, irmão, que Deus tem usado a minha vida e a vida daqueles que estão fazendo isso. Então eu desafio você, em meio a essa crise, a continuar evangelizando, a continuar falando de Deus, a continuar profetizando, a continuar ajudando, seja lá o dom que você tenha. Mas não pare. Não pare. E eu quero também desafiar você sobre o tópico de que você seja realista. Não esconda nada de você mesma. Seja realista. Eu estou vivendo uma crise, mas eu tenho um equilíbrio de passar por essa crise, porque a palavra me traz a verdade. Jeremias 29, do 11 ao 13, ele diz assim, olha, eu quero ler mais uma vez. Eu é que sei que pensamento tenho de vós, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Olha que lindo. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão, quando me buscar de todo o coração. Deus diz para você, invoca-me, que eu os atenderei, que eu ouvirei a vocês. O resultado de passar pela crise como Deus quer, é estarmos com Ele, e Ele estarmos conosco, durante e depois. Deus está conosco nessa crise. Deus está nos levando a andar, a continuar em meio a essa crise. Deus está conosco. E sabe que tudo isso vai acontecer lá no final? Deus vai colher as nossas vitórias. E nós também colheremos junto com Ele. Porque a vitória nossa é Ele. E nós vamos colher a nossa vitória do nosso dia a dia. E nós vamos glorificar muito o nome do Senhor. Descanse no Senhor. Êxodo 33, 14 diz assim: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Eu mesmo, diz o Senhor. E em Mateus, ele diz: Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Fique com essa palavra, que essa palavra possa ser fruto, e que esses frutos, ou melhor, que essa palavra seja semente, e que essa semente gere frutos no seu coração, e que a partir de hoje você possa continuar em meio à crise, que você possa ser realista, e que você possa focar os seus olhos nessa esperança que é o Senhor, que é a verdade de Deus. Fique com Deus, e que o Senhor possa abençoar a sua casa, abençoar a sua vida e abençoar o seu coração, para a glória e louvor do nome dele. Amém? Deus abençoe. Beijo no coração de vocês. Amo todas e todos. Tô com saudade. Fica com Deus.